Shalom, irmãos. Que a paz do Eterno, paz de Yeshua, esteja sobre todos nós. Nós vamos fazer o estudo hoje da Brit Hadashah, da Nova Aliança. Nós vamos tratar de Atos 8 e 9. E ali está até o 10, mas como Atos 9 é um capítulo muito emblemático e tem muitas situações ali, o estudo ia ficar muito comprido. Nós vamos tratar apenas de Atos 8 e 9. Eu vou fazer uma oração antes de nós começarmos. Senhor nosso Deus, graças te damos porque podemos estar aqui reunidos diante da tua presença. Nós pedimos, Senhor, teu favor, o favor do teu Ruach sobre nossas vidas. Eu peço sobre minha mente, meu espírito, Senhor, que eu possa, nesse momento, Pai, proferir as palavras que vêm de ti e que eu não fale nada, Senhor, que não venha de ti ou que possa ser engano, errado, mas que realmente tua palavra possa ser dada, Senhor, da forma mais pura possível. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Então nós tivemos o estudo de Atos, capítulo 4 a 7, há um mês atrás. Nós falamos terminamos ali com Estevão, com a morte dele, e quando ele foi apedrejado, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Shaul, ou Saulo. E Shaul, ele consentiu, ele concordou com aquilo que estava acontecendo ali, com a morte de Estevão, que foi ali talvez o primeiro mártir, é considerado o primeiro mártir da igreja. Não sei se Tiago faleceu depois. Tiago foi mártir também, mas Tiago foi depois. A partir desse dia desencadeou-se intensa perseguição contra a igreja, ou comunidade messiânica de Jerusalém. Então começou a haver uma grande perseguição, como que abriu a porteira, já que Estevão foi ali morto, e foram feitas vistas grossas a isso. Então foi desencadeada a grande perseguição sobre toda a igreja, toda a comunidade messiânica, que até aquele momento era constituída apenas de judeus crentes, judeus que tinham recebido a mensagem da Bessorá, as boas novas, em Yeshua. Shaul, ou Paulo, a partir de então, pelo seu zelo pelo judaísmo tradicional, ele começou a ir de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando eles na prisão. E então, em relação a esse zelo pelo judaísmo tradicional, Paulo ele pensava que estava fazendo a coisa certa, ele estava fazendo para Deus, e ele explica isso depois em outros versículos, como em Gálatas 1, 13 e 14, ele fala: já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Em 1 Timóteo 1,13, ele fala: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ali ele dá uma pista já, qual que era o motivo do seu zelo fazer contradição com a verdade de Deus. Ele não cria naquele Yeshua que eles estavam apresentando. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, ou da comunidade messiânica, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele fala que ele participou do mais severo grupo judeu. Ele fala dos prushim, dos fariseus, e eles ali tinham realmente um grupo muito zeloso, a ponto de exceder muitas vezes aquilo que Deus queria. Em outro momento ele fala aos israelitas que não tinham recebido a promessa em Yeshua, ele fala que eles tinham zelo, mas sem entendimento. Então ele provavelmente participou disso, desse zelo excessivo, mas sem entendimento, sem misericórdia, né, sem a graça de Hashem. Os que haviam sido dispersos anunciavam as boas novas da palavra onde quer que fossem. Então, a partir de então, houve a perseguição, e aqueles que eram perseguidos, eles fugiam, mas eles iam anunciando a palavra de Deus, anunciando Yeshua, anunciando as boas novas, e como que Deus ali naquele momento, ele faz como nos tempos de José,
que José fala que Deus converteu o mal em bem, né? O mal que seus irmãos fizeram, Deus converteu em bem. Então, nesse momento também, o mal está acontecendo ali, mas Deus converte isso em bem porque a palavra está sendo semeada, está sendo lançada com essa dispersão. Historicamente, geralmente, quando a igreja ela é perseguida, ela cresce, né? E aí o texto continua, nós vamos ali para Atos 8, 5 a 17, e começa a falar de Filipe. Filipe era um judeu de fala grega que surgiu naquele tempo, naquela situação onde também surgiu Estevão, que foi aquele grupo de judeus gregos que estavam reclamando porque as suas viúvas não estavam recebendo alimentos, não estavam recebendo cestas básicas, mas não estavam recebendo alimentos na distribuição. E Filipe surgiu nessa situação também, era um judeu de fala grega. E ele estava descendo para uma cidade, para a cidade de Samaria, ou Shomron, e ali ele anunciava o Messias. Filipe ali pregou e fez sinais miraculosos, ele expulsou demônios e curou mancos e paralíticos. Ele imergiu ou batizou homens e mulheres, anunciando as boas novas, a Bessorah. Ele imergiu também a Shimeon, que era um homem que era muito conhecido naquela região, era chamado de o grande poder, era um homem que fazia muitos sinais também, mas não vindo da parte de Deus. Ele fazia, o termo que é usado ali, ele usava de magia e iludia a muitos. Quando os emissários em Jerusalém ouviram que em Shomron a palavra havia sido dada, né, e que Filipe estava emergindo, as pessoas estavam acontecendo sinais e maravilhas, eles rapidamente enviam Kefa e Yohanan para Samaria, ou para Shomron. E nós vamos descobrir um pouco por que talvez houve essa situação, porque ali havia uma situação de tensão entre Israel, vamos dizer, entre Jerusalém e a Samaria. Ali tem uma imagem do Google Maps. Então vocês veem a distância ali, a pé. É isso mesmo, 22 horas e 21 minutos, são 103 quilômetros, faz sentido. Então são 103 quilômetros de distância da Samaria até Jerusalém. Ali tem uma pequena linha do tempo, só para nós nos localizarmos, que ali em 598, como nós vimos no último estudo, antes de Yeshua, ou chamada antes da Era Comum, houve ali a primeira leva de judeus que foi levada para a Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor. Isso foi em 598 antes de Yeshua. E 70 anos depois, eles voltam do exílio. No meio disso, há a destruição do templo. E aí eles voltam do exílio. E ali começa uma cisão entre os judeus de Jerusalém e os judeus da Samaria. Porque os judeus da Samaria, eles não eram, vamos dizer assim, os judeus puros. Porque eles se misturaram com muitos das nações e acabaram deixando muito da confissão de fé judaica. Então, Jerusalém já não era mais o lugar de adoração, e tinha várias coisas que eles entendiam que tinham que adorar no Monte Gerizim, tinham várias coisas que eram muito diferentes do judeu tradicional que andava segundo a palavra. Eu vou ler uma nota aqui do David Stern, que ele fala sobre essa questão. Um judeu como alguém de origem distinta dos samaritanos, ponto. A inimizade entre judeus e pessoas de Shomron ou Samaria é pelo menos tão velha quanto o retorno das tribos do sul do exílio babilônico nos séculos 4 e 5 antes de Yeshua ou da Era Comum. E tem suas raízes na divisão de Israel entre os reinos do norte e do sul, após a morte do rei Salomão em 931 antes de Yeshua. 1 Reis 11:12. Tendo como resultado que o reino do sul adorava em Jerusalém, mas o do norte em Gerizim. Essa questão vem até um pouco antes ainda da volta do exílio babilônico. A Síria conquistou o reino do norte de Israel em 722 antes de Yeshua e deportou o seu povo, que pertencia às 10 tribos do norte, substituindo essa população por pagãos.
os quais se casaram com os judeus remanescentes, e que deu origem aos samaritanos. Seus descendentes não eram idólatras, mas reconheciam somente o Pentateuco como inspirado por Deus, ou a Torá. Eles também negaram a Jerusalém como centro religioso, optando pelo Monte Gerizim. Isso explica porque eles tentaram resistir à reedificação de Jerusalém lá nos tempos de Neemias. E aí nós lembramos da mulher samaritana, da história da mulher samaritana, quando Yeshua encontra ela. E aí essas questões elas vêm à tona, né? A mulher de Shomron disse a Yeshua: como que você, um judeu, pede água para mim, uma mulher da Samaria, uma mulher de Shomron? Então ela sabia dessa distinção que havia. E Yeshua, em dado momento, um pouquinho para frente da conversa, ele acaba trazendo toda a vida, trazendo à luz a vida daquela mulher. Ela descobre que ele é mais do que um homem comum, que um judeu comum, que ele é profeta. E Yeshua fala para ela assim: não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Yeshua ali ele fala, nós sabemos que o ensino de Yeshua ele vem do Pai. Mas ele fala também como um fariseu, porque o fariseu ele tinha essa preocupação de que, porque os saduceus eles queriam sempre levar tudo para o templo, tudo para Jerusalém, e o fariseu ele já tinha a visão contrária. Não, a Torá tem que estar na mão de todo mundo, e onde a pessoa está, ela pode adorar, né? E aí ele fala: não adorarão o Pai nem nessa montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí eu coloquei uma nota ali, complementando o que Shaul fala, né? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é o Cristo, o Mashiach, segundo a carne. Então, Yeshua está trazendo à luz ali que foi por Israel que Deus estabeleceu o plano da salvação. Mas está chegando a hora, o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E aí Yeshua ele traz uma verdade maior ainda, né? Porque não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Isso não elimina os propósitos que Deus tem com Jerusalém, nós sabemos disso, né? Como fala em Zacarias que Deus calcará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Tudo começou ali, tudo vai terminar ali. Mas o Senhor ele quer que ele seja adorado em todos os lugares, em todas as nações. Então nós voltando para o texto, a chegada de Kefa e Yohanan, que então realmente eles ouviram esse burburinho que estava acontecendo ali, e eles falaram: não, se é Samaria, nós vamos para lá. Até aquele momento o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Nós estamos em Atos 8, 14 e 17. Eles tinham sido apenas imersos no nome do Senhor Yeshua. Então, enquanto Kefa e Yohanan lhes impuseram as mãos, eles receberam o Ruach HaKodesh. Então eles começaram a orar por todas aquelas pessoas, para que todas aquelas pessoas recebessem o Espírito Eterno e tivessem revelado a Yeshua neles, né? Shimon, que havia sido imerso, vendo que o Espírito estava sendo dado através de Yohanan e Kefa, ofereceu dinheiro. Deem-me também este poder. Shimeon, ele tinha acabado de se batizar, né? Tinha recebido a palavra ali talvez com alegria, e alguns apologetas dizem que ele era um crente carnal, outros dizem que não foi uma conversão verdadeira. Isso nós nunca vamos saber, mas ele já errou no seu coração, né, e queria oferecer dinheiro para receber o Espírito de Deus, porque ele viu aqueles homens fazendo sinais e maravilhas, e ele queria aquilo também. Afinal, era o ofício dele até então. Ele era um homem que fazia magia, né? Opa, essa magia é melhor que a minha. E Pedro repreende Shimeon quanto à honestidade do seu coração e o conclama ao arrependimento. No versículo 20 e 23, se quiserem dar uma olhada depois, ele exorta ele de maneira bem firme. E aí Shimeon, ele dá um passo para trás e fala: orem ao Senhor por mim, para que nenhuma coisa do que vocês disseram me aconteça. Então, ele teve ali uma rápida tchuvá, um rápido arrependimento, e esperamos que ele tenha
permanecido nisso. Pedro e Yohanan voltam a Jerusalém anunciando as boas novas nos povoados de Shomron. Então eles testificaram que aquela obra, eles validaram aquela obra de Filipe e né, deram um carimbo ali e foram em toda a região e começaram a levar a palavra. Então o evangelho, as boas novas em Yeshua, elas começam a ser expandidas por todo Israel, e aquilo que Yeshua tinha falado para eles: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, indo para Jerusalém, Judeia e todos os confins da terra. Então, a Bessorá, ela começa a ser sair dos limites de Jerusalém, alcançar a Samaria e toda a região ali em volta. Nesse processo, como Filipe foi usado, né? Esse Filipe não é o apóstolo, lembrando, é o Filipe que surgiu ali naquela situação de Estevão em Atos 4 ou 5, não, Atos 6. Um anjo aparece a Filipe e fala: levante-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Azar, ou que seria Gaza mesmo, que nós conhecemos hoje, a via deserta. Atos 8:26. No caminho ele encontra um eunuco, quando ele obedece à visão que ele tem, que é um ministro encarregado de todo o tesouro da rainha Candace, ou Candace, da Etiópia. E isso no versículo 27. A monarquia da Etiópia até hoje diz que a genealogia dela vem de Salomão e da rainha de Sabá, quando Salomão mostrou todo o seu reino, sua fortuna à rainha de Sabá, e eles acabaram ali se casando, se unindo, e a partir dali teve uma genealogia, e até hoje os etíopes confessam que, aliás, há muitos, nós já vamos ver no próximo slide, há muitos judeus etíopes que hoje estão fazendo aliá para Israel, né? O eunuco estava em Jerusalém para adorar e de lá voltava para casa em uma carruagem. Eu coloquei uma nota que eu achei interessante aqui do David Stern sobre essa situação. Ele estivera em Jerusalém para adorar. O capítulo 8 lida com duas categorias de pessoas que, em certo sentido, estão vinculadas ao povo judeu. Se a perspectiva adotada for diferente, o vínculo não existe. Os samaritanos não eram judeus, mas tinham ancestrais judeus. Eles não adoravam em Jerusalém. Esse etíope era judeu de nascença, ou era um judeu prosélito, já que o primeiro gentil legítimo só foi alcançado pelo Evangelho no capítulo 10, que é aquela situação de Cornélio. Mas por ser eunuco, ele foi proibido de adorar na congregação do povo de Deus, segundo a Torá, Deuteronômio 23:1. O fato de ter viajado para tão longe a fim de adorar, mesmo sendo privado disso, atesta sua piedade. Em trechos bíblicos posteriores, Deus deu atenção especial a eunucos piedosos, como nós conhecemos o texto de 56, Isaías 56, 4 e 5, e Mateus 19, 10, 12. Isaías 56, 4 e 5 fala do eunuco que se unir, né, e do gentio que se unir ao povo de Israel, que guardarem os meus Shabatots, né, eles serão especialmente abençoados. Cavalgarão, como que fala, Pedro? Nas alturas? Não precisa abrir. Mas cavalgarão nas alturas celestiais, né? Um texto bem precioso. Nós continuamos com Filipe e eunuco, ele lia um trecho de Yeshayahu, né? Isaías 53, 7 e 8. Ele estava a ler isso na carruagem. E um anjo falou para Filipe: aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Você entende o que você está lendo? E o eunuco responde: como posso? Ao menos que alguém me explique. E aí o eunuco lê o texto para ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E quando ele ouviu essa palavra, Filipe ouviu essa palavra, ele explicou de quem que esse texto estava falando, que era do Mashiach, que era de Yeshua, e imediatamente o eunuco, ele crê nessa palavra e ele pergunta: existe alguma razão para que eu não seja imerso? E o eunuco é batizado ali, um rio que provavelmente tinha ali do lado ou à frente, e logo depois Filipe é arrebatado pelo Espírito do Senhor
e aparece em Ashdod, ou Azoto. Tem uma imagem ali que vocês podem ver a distância entre Gaza e Azoto. Eu não consegui medir a quilometragem, mas é uma distância razoável. Ali, por uma situação de controle, pelo Google Maps você não consegue nem ir de Gaza para fora nos terrenos de Israel. Existem algumas regiões do mundo que são assim, essa é uma delas. Ali vocês têm a imagem dos etíopes, é uma imagem mais atual, mas são etíopes que estão fazendo aliá hoje, né? E existe um apoio grande da comunidade para que isso aconteça. É uma curiosidade, né? E aí nós vamos para o capítulo 9, o encontro de Shaul com Yeshua. Shaul, no texto fala, ainda respirando aquelas ameaças que ele está trazendo para aqueles primeiros, para a comunidade messiânica, ou para aqueles judeus crentes. Ele vai ao Cohen Hagadol e ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando a prisão de qualquer um que pertencesse ao caminho. E essa é a primeira designação que é trazida em relação aos crentes, aos judeus crentes. Porque naquele tempo haviam muitas seitas no judaísmo. E uma delas eram os do caminho. Ou Natsratim. Netivia. Isso, obrigado, Vandir. E nós vamos ver mais para frente, depois eles poderiam ter continuado sem a cisão que houve mais para frente, depois da destruição do templo, mas não foi isso que aconteceu. Mas enquanto nesse momento ainda havia como que uma tolerância, uma tentativa de entender o que estava acontecendo por parte dos judeus tradicionais, e eles eram chamados seita do caminho, ou seita Netivia, ou nazarenos. E nós temos exemplo disso para frente, quando em Atos 24:14, quando Shaul está depondo, eu acho que não é para o rei Agripa, eu não me lembro a situação agora, mas ele fala: confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, aquele caminho ao qual chamam seita. Então, Shaul, a nota do David Stern sobre esse assunto, lembrando que essas notas do David Stern são de um comentário bíblico judaico do Novo Testamento. É um calhamaço assim, mas é um bom comentário que é bom ter para esclarecer algumas situações, principalmente de contexto. Shaul estava enfurecido por causa dos judeus messiânicos, que não se satisfez de conduzir suas inquisições e perseguições apenas em Jerusalém. Cartas escritas pelo Cohen Hagadol tinham peso na diáspora. Sob o domínio romano, o Sanhedrin não possuía poder temporal. Mas em questões judaicas internas, o Sanhedrin era respeitado até mesmo fora das fronteiras de Israel, como por exemplo em Damasco. Então essas cartas que ele pediu, elas tinham força mesmo aos arredores, ou em Damasco, por exemplo, que fica em outro país, mas por ser na Síria, né? Mas por ser mandado pelo Sanhedrin, elas tinham essa força na comunidade judaica de Damasco. Qualquer pessoa que pertencesse ao caminho, evidentemente, isso é a parte do texto, né? Qualquer pessoa que pertencesse ao caminho. Evidentemente, essa é a forma pela qual os cristãos primitivos referiam-se a si mesmos. E aí tem algumas referências que eu trouxe uma delas somente, mas tem Atos 9:19 e 23, Atos 22:4, Atos 24:14 e 22, onde aparece esse termo, os do caminho. Outros judeus, ao chamá-los de Natsratim ou Notzrim, os identificavam como um dentre muitas escolas ou seitas judaicas. Mas o termo o caminho é uma afirmação da validade universal da doutrina e a prática de Yeshua. De fato, Yeshua chamava a si mesmo de o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, fazendo uma referência até ao tabernáculo, que tinha a porta da entrada, que era a porta do caminho, a verdade e a vida, que era no Santo dos Santos. Isso ele fala em Yohanan 14:6. E aí nós prosseguimos em Atos 9, e indo para Damasco com aquelas cartas para prender cristãos ou a comunidade messiânica,
nós vemos que ele estava já executando isso, ele já estava encarcerando pessoas, homens, mulheres. E quando ele vai a Damasco, ele tem o encontro com o próprio Senhor Yeshua. E Yeshua fala para ele, Shaul, Shaul, ele vê uma luz muito forte vindo do alto. E Yeshua fala para ele, Shaul, Shaul, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Indaga Shaul. Eu sou Yeshua e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se e vá à cidade e lhe será dito o que deve fazer. Então aquela história, vem comigo que no caminho eu explico. Porque não dá para explicar muita coisa ali para Shaul. Mas ele, na hora, apesar de não entender plenamente o que está acontecendo, ele já pergunta quem é o Senhor. Então ele já demonstra ali ele demonstra que ele está numa situação maior que ele. Aqueles homens que estão em volta dele, eles só ouvem a voz do céu, mas não entendem o que está acontecendo. Perdão, eu não sei se eles ouvem a voz ou se eles só veem a luz. Tem que conferir no texto depois. O encontro de Shaul com Yeshua, Atos 9, 1 a 25 ainda. Shaul fica cego durante 3 dias. Então o Senhor, em uma visão, instrui a um talmidim, a um discípulo de Damasco, chamado Hananiah, que era, nós vemos depois, numa referência em Atos 22, 12, num depoimento do próprio Shaul, que era um piedoso seguidor da Torá e estimado pela comunidade judaica de Damasco. Então, o Senhor Yeshua aparece em uma visão para ele, para Hananiah, para que ele vá até Shaul. E talvez não poderia ser outra pessoa, porque Hananiah não era... Eu particularmente pensava que ele era um judeu comum, um crente comum, que não tinha muita... que era um homem assim bem simples, mas ele era um homem estimado pela comunidade judaica, então ele tinha muito conhecimento e era um homem piedoso. Talvez Shaul não ouviria outra pessoa. Na resistência de Hananiah, o Senhor diz, vá, porque Hananiah ele resistiu, porque ele falou, não, esse homem aí que vem matando aqueles que creem em Yeshua, eu tenho, como assim, né? Que o Senhor está me falando? Mas Yeshua falou para ele, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome aos goim, aos gentios, e até mesmo aos reis deles, bem como aos filhos de Israel. Porque eu mesmo lhe mostrarei quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Eu vou ler a nota do David Stern. Embora Hananiah tivesse se oferecido a Deus, ele ainda tinha reservas quanto a cumprir a ordem de Deus, exatamente como Moshe e Yeshayahu. Deus não exige obediência sem compreensão, nem obediência diante de medos esmagadores. Se nos voltarmos para Ele com humildade, Ele acalmará nossos medos e fará de nós instrumentos dóceis, assim como fez com Moshe, Yeshayahu, o profeta Irmiyahu, Jeremias, Hananiah e outros. A resposta de Yeshua às reservas de Hananiah é informada nos versículos 15 e 16, que Hananiah teve a confiança renovada, prova-se por ele ter saudado Shaul como irmão, que nós vamos ver no próximo slide. E uma nota de Atos 9, 15, para levar meu nome aos goim, do grego etné, nações, pagãos, gentios. Essa reviravolta impressionante dos acontecimentos depois de 2000 anos, nos quais a operação de Deus na história humana foi mediada primariamente pelo povo judeu, é o tema principal do livro de Atos. Então, o livro de Atos ele trata dessa transição, né, para que a palavra seja dada a todo o povo de Israel e todas as nações. O encontro de Shaul com Yeshua, Atos 9, 1 a 25. Então, nós vemos no slide anterior que Yeshua ele começa agora a se manifestar como Senhor. Ele tinha... essa é uma obra que ela... Para os homens, ela não foi... ela estava encoberta. Ela estava encoberta, porque Shaul fala que Yeshua era a pedra que vertia água, a pedra que os guiava, mas no deserto... Mas o povo, nós cremos que Moshe teve um pouco da revelação, Davi teve mais, né? E essa revelação progressiva ela vai crescendo até que Yeshua vem, morre e ressuscita.
E Deus faz dele Senhor. Deus estabelece sobre ele, como o Rabino Shula um dia disse, a administração do seu poder. Então, em Atos 2,36, nós voltando um pouquinho na pregação de Pedro, ele fala, portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que Deus fez dele, Yeshua, Senhor, no grego se fala Kyrios, né? Ou, para nós, Adon, e Messias, ou Mashiach, a quem vocês executaram na estaca. E para o homem, para a humanidade, esse é um período de transição, e para os judeus muito mais, porque eles tinham, ou aqueles que, pelo menos a classe religiosa, que não teve a luz do Mashiach naquele momento, aquilo foi um escândalo, né? Porque como assim? Deus é um, ele não divide glória. Mas quando nós vamos ver, Deus divide sua glória sim, ele dividiu a sua glória com o Mashiach. Ele deu para que a glória dele fosse reconhecida no Mashiach, né? Ou Deus é um e Yeshua foi dado apenas para perdão dos pecados. Hoje as pessoas podem falar, né? Não, ele perdoa os meus pecados, mas meu negócio é com o eterno, né? Meu negócio é com o eterno. Mas não, nós precisamos da revelação de Yeshua. Yeshua é apenas um instrumento de Deus como Moshe ou como anjo do Senhor que aparecia na primeira aliança. Isso é verdade em termos, porque nós podemos identificar semelhanças, mas Yeshua ultrapassa em muito, né? Tanto a encarnação, e aí nós chegamos a um assunto que é mistério, vamos falar assim, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas para que nós pratiquemos, né, como fala em Deuteronômio. Isso estava oculto com o Senhor, e agora o Senhor começa a trazer a luz. Então a encarnação, a morte, a ressurreição e glorificação de Yeshua são um mistério. Era algo que estava oculto, encoberto, que são loucura para o homem natural, tanto para o judeu quanto para o grego. Shaul fala que é escândalo para os judeus, né? Foi escândalo para muitos judeus daquele tempo. Não foi para Ana, não foi para a profetisa Ana, não foi para Simeão, não foi para Nicodemos, que intentou em seu coração, foi buscar o Eterno, foi falar com ele, foi falar com Yeshua. Não foi para Shaul, mas não foi quando ele teve um encontro com ele. Antes era escândalo para ele, né? Os discípulos, todos se escandalizaram com Yeshua. Todos eles se escandalizaram com Yeshua até que nasceram de novo, né? Yeshua fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres. E eles foram testemunhas oculares de Yeshua, mas o ministério de poder deles começa depois que Yeshua sobe e o Consolador é enviado, e aí eles começam a ter revelado Yeshua neles. E a nossa revelação do senhorio de Yeshua sobre nossas vidas, nós somos auxiliados por Shaul, Hashaliah, pelo apóstolo Paulo, nós somos auxiliados por Pedro, somos auxiliados pela palavra, mas nós precisamos da nossa experiência, né? Porque é bonito colocar ali o texto assim, não sou mais eu quem vive, mas é Yeshua que vive em mim. Outra coisa é viver isso. Shaul não falou isso somente como doutrina. Eu creio que Shaul falou isso como experiência, né? Estevão talvez poderia falar a mesma coisa quando ele foi apedrejado. Porque eu não aguentaria esse tranco aqui. Mas foi Yeshua na minha vida, né, que aguentou esse apedrejamento. Então, essas são verdades que podemos tomar pela experiência de fé e pela revelação através do Ruach HaKodesh. Em Colossenses 1,16, Shaul ele nos auxilia trazendo essa situação da revelação do caráter do Messias ressurreto e qual que era, ou qual que é o encargo de Deus sobre Yeshua. Porque nele, em Yeshua, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então nós vemos essa situação, ela não estava oculta ao Pai, mas ela estava oculta para nós. Por isso que nós precisamos ter revelado Yeshua, por isso que todo homem precisa ter revelado Yeshua na vida dele. E precisa que o Pai revele a Yeshua.
E Yeshua fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, todos aqueles que buscarem viver piedosamente, o Senhor vai revelar Yeshua para eles. Então, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu no Mashiach. Isso é, de fazer convergir no Mashiach tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, que era o tempo que Shaul estava escrevendo. E o próprio Yeshua, ele fala assim, aproximando-se dos Talmidim, ele lhes assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ali ele falou como Yeshua glorificado. Então ele assume ali, ele traz para si aquilo que talvez antes de ser pendurado no madeiro ele ainda não falava, mas ali ele fala, toda a autoridade me foi dada pelo Pai. Então esse é um grande mistério, né? Yeshua se torna então o cabeça da comunidade messiânica, ele se torna o cabeça de todos os crentes, e nesse momento há somente judeus crentes, depois vão entrar ovelhas que são de outro aprisco, né? que são os das nações, e que nós vamos tratar mais para frente. Então, o irmão Shaul, disse o Hananiah, o Senhor, aquele que lhe apareceu no caminho, então ele já chama ele de irmão, enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e ser cheio com o Ruach HaKodesh. E ali caem as escamas dos olhos de Shaul, e ele pode enxergar outra vez. Shaul então é batizado, ele é imerso. Shaul passa alguns dias com os Talmidim em Damasco e anuncia nas sinagogas que Yeshua é o Filho de Deus. Então o ministério dele nunca mudou. Eu acredito que o Eterno escolheu Yeshua porque ele era um homem compromissado. Isso é uma coisa que não mudou nele. O compromisso que ele tinha com todo o zelo religioso que ele tinha, isso nunca mudou. E agora o compromisso de levar a palavra ao perdido, isso se tornou encargo da vida dele. E certamente Deus o escolheu por isso, porque muitos talvez voltariam atrás, porque a tarefa era muito dura, como nós vamos ver adiante. Shaul passa alguns dias com os Talmidim em Damasco e anuncia nas sinagogas que Yeshua é o Filho de Deus. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Shaul se enchia cada vez mais de poder. As pessoas que ouviam falar dele não acreditavam, né? Mas como que esse homem mudou de repente? Shaul se enchia cada vez mais de poder e provocava grande alvoroço em Damasco. Os judeus não crentes de Damasco passam a querer matá-lo. E Shaul é descido em um cesto pela muralha da cidade. Então, não deu muito tempo, querem matar ele, eles colocam ele num cesto e descem Shaul pela muralha da cidade. Shaul, então, volta a Jerusalém. E ali fala de um tempo, fala de Barnaba. Barnaba, vocês lembram ali da igreja primitiva, que é bem no comecinho, quando todos tinham tudo em comum, quando Barnaba ele oferece o dinheiro de uma propriedade que ele tinha aos pés dos apóstolos. Então era um homem já conhecido, um homem piedoso, e nesse momento ele faz a ponte entre Shaul e os Talmidim. Ele explica para todos os Talmidim, veja, esse homem que nos perseguia, ele teve uma experiência com Yeshua no caminho de Damasco, e agora ele crê, né, ele chegou à fé em Yeshua, e ele está levando a palavra em todo lugar, e ele é recebido, então Barnaba dá as destras da comunhão, e ele é recebido pelos discípulos e pelos crentes ali de Jerusalém, e ele passa a andar com muita liberdade, levando a palavra sem temor, até que ele tem um debate com os judeus de fala grega. Nós não sabemos quem gostava mais de debater, se era Shaul ou se eram os judeus de fala grega. Mas naquele momento, então os discípulos veem que talvez alguma coisa ainda de Shaul precisava
ser mudada, porque era muito fresca a conversão dele a Yeshua, e ele precisava ali é o que o David Stern fala, porque ele causava tumulto onde quer que fosse, quer estivesse se opondo ou proclamando o Evangelho. Os irmãos o enviaram a Tarso para que outros aspectos da vida espiritual de Shaul pudessem ficar tão robustos quanto seu zelo. Foi somente depois disso que a comunidade messiânica desfrutou de paz. Então ele precisava amadurecer, precisava maturar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Yeshua, ele fala, não sei se no livro de Matitiahu ou Mateus, mas ele fala que um escriba versado no reino dos céus, ele é como um homem que tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Então, Shaul estava sendo levado a isso. Ele tinha toda a Torá, todo o conhecimento, ele tinha os profetas, e agora ele precisava resgatar isso, trazer a luz de Yeshua, né, com essa nova revelação. Tinha um homem, que era o C.S. Lewis, ele falou que não existe ninguém mais arrogante do que um escravo recém-liberto. E isso pode ser verdade. Geralmente o novo convertido ele é um fanfarrão, né? Ele sai falando de tudo, né? Como o Gustavo até falou esses dias. Para mim ele recebeu aquela palavra e ela vem doce como mel, né? Mas ele ainda nem processou aquilo direito. E daí depois acaba, por ser neófito, acaba se envolvendo em problemas. E talvez isso eles fizeram com o tão grande Shaul, né? Um homem tão... Mas os discípulos tiveram essa liberdade e falaram, os caras aqui vão matar você, melhor você ir lá para Tarso, fica um tempo lá. E ele depois nós vamos ver que ficou bastante tempo lá. Então, com Shaul mais distante, a comunidade de judeus crentes em Yeshua... Deixa eu ver uma coisa aqui. A comunidade de judeus crentes em Yeshua, Yehudá, Galil e Shomron, passa por um período de grande paz e edificação, sob o conselho do Ruach, do Espírito, e seu número era multiplicado. Kefa, Pedro, começa a viajar pela região e vai a Lida, ou Lud, e Sarona, Sharon. Então vocês podem ver aqui no mapa, Jerusalém fica mais para cima e Damasco fica bem mais para cima. Mas vocês podem ver como a comunidade judaica, ela começa, de crentes em Yeshua, ela começa a crescer cada vez mais. Então ele vai a Sharon e Lud, e ele vai visitar os crentes de lá. Em Lud, ou Lida, ele opera a cura de um homem chamado Enéas. Ele fala, Enéas, Yeshua está te curando. Era um homem que estava doente. E isso, a cura desse homem, ela correu por aquele povoado. E aí 2 homens vieram atrás dele e levaram ele para Jope, ou Iafo, onde ele fica sabendo... Aliás, esses 2 homens falam para ele de uma menina chamada Tavita, que era uma menina muito piedosa e que fazia muita tzedakah, que é o significado de Tavita quer dizer gazela, e ela sempre estava ocupada em boas obras, era uma crente em Yeshua, mas ela tinha adoecido e tinha acabado de morrer. Kefa pede, então, ele vai até a casa dela, ele pede que todos saiam do 2º andar onde a moça está. E ele fala, Tavita, levante-se. E aquela menina ela é curada. E isso trouxe assim, muita edificação sobre toda essa região, porque esse testemunho ocorreu e muitos passam a crer e fazer parte da comunidade messiânica de Israel. Pedro, então, permanece em Iafo, na casa de um curtidor chamado Shimeon. Então, eu acabei fazendo apenas Atos 8 e 9, Atos 10 ficou mais para frente, Atos 10 começa a falar de um novo tema, que é a entrada dos gentios, ou das nações, à fé, através de Cornélio. E eu queria trazer um entendimento, talvez, que é algo que Yeshua, ou que o Eterno fez com Paulo, com Shaul, e também falando um pouco do nosso chamado dentro da restauração. E eu creio que a natureza ela nos ensina muito. E quando nós vamos ver, quando fala sobre a oliveira, que representa Israel, esses dias eu estava meditando num assunto e eu vou tentar trazer isso, ver se eu consigo ser feliz nisso. Em Romanos 11:17 fala que
alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui Paulo está falando das nações mesmo, né? É uma carta aos Romanos, e fala que alguns ramos foram quebrados, alguns que não creram e não receberam a Yeshua. Apesar de nós sabermos que mesmo o povo de Israel que ainda não recebeu Yeshua, nós olhamos para eles, nós percebemos o DNA de Deus sobre eles, né? Porque a eles foram dados os pactos, como nós falamos antes, as alianças, a lei, né? E o próprio Mashiach, né? Que vem deles, né? Então nós enxergamos ali o DNA de Deus, mas muitos daqueles não creram, e nós cremos que eles vão crer. Mas eles são chamados, Israel é chamado da oliveira, né? Porque tanto eles como nós, como os cristãos, nós recebemos da seiva, ou somos chamados a receber da seiva da oliveira. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E Paulo, ele foi alguém que estava enxertado na sua própria oliveira. E quando nós vemos uma árvore, quando ela recebe a seiva que vem da raiz, vem somente água e sais. É algo bruto, a folha em cima ela começa a perder água, né, ela começa a ficar. E talvez, quando nós lembramos da figueira, né, aquela figueira bonita e de folhas abundantes, né, Yeshua olhou para ela e queimou ela, porque ele não via frutos nela, né? Talvez ela estava bonita, estava inchada aquela árvore, mas aquelas folhas elas não estavam satisfeitas como a situação estava, né? Mas a oliveira, nós podemos fazer uma alegoria aqui que quando ou qualquer árvore, ela começa a perder a água, então ela começa a sugar a água de baixo e os sais de baixo. E essa busca é a seiva bruta, né? E o trabalho constante do apóstolo Paulo, ou de Shaul, era, depois que ele recebe Yeshua, ele começa a levar Yeshua e o Evangelho e a Torá à luz de Yeshua, tanto para Israel como para as nações, ele pega essa seiva bruta e ela passa por quê? Pela fotossíntese, que acontece em cima, com o auxílio do sol da justiça, né? E ela faz essa fotossíntese e aí sim ele consegue passar uma seiva elaborada, né? E essa seiva elaborada tem inclusive açúcar, né? É uma seiva, então, até como David Stern fala, ele consegue passar com doçura, você consegue passar as realidades do reino não como algo bruto, porque senão nós poderíamos fazer ali um código da Torá, nós precisamos fazer isso, e aí nós vamos ter plenitude com Deus. Em um certo sentido isso é verdade, né? Porque os princípios que nós aplicarmos, nós vamos ser beneficiados. Mas a santificação não é uma obra que nós fazemos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Yeshua, nós precisamos da ajuda do Eterno, e que seria essa fotossíntese. E aí nós podemos elaborar tudo isso dentro de nós. E eu falo a respeito do nosso chamado agora, chamado como judeus messiânicos, de levar para a igreja muitas verdades que ficaram pelo caminho, mas levar para Israel também o seu próprio Mashiach. Então, como fazer isso? Isso não pode ser feito de forma dura. Nós não podemos soltar a seiva bruta. Nós precisamos elaborar isso. Esse é o trabalho que somente pelo Ruach e com muito temor e tremor nós podemos fazer para que nós deixemos realmente a vida de Yeshua se manifestar em nós, não fazendo tanto aquilo que às vezes está em nós, nós queremos falar, né, nossa, eu estou cheio dessa verdade, e às vezes eu quero passar para frente e o fruto não é bom, né? Não sei o que acontece. Talvez eu soltei um pouco de seiva bruta. Eu preciso elaborar, essa verdade precisa trabalhar aqui dentro, e isso se torna agradável a Deus, e Deus ele tem condição de nos usar, né? Falando a palavra a seu tempo, como disse Salomão, que como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita a seu tempo. Então nós conseguimos trazer as verdades com delicadeza, com doçura e com sabedoria. Amém? Então, seria isso.